O romantismo é um movimento artístico e cultural que é caracterizado pelas emoções, subjetividade e individualismo. Surgiu na Europa, no século XVIII, e durou até meados do século XIX. Neste vídeo, apresentaremos uma obra da terceira geração do romantismo, As Pupilas do Sr. Heitor, escrito por Júlio Diniz em 1866. Joaquim Guilherme Gomes Coelho, mais conhecido como Júlio Diniz, foi um escritor português que nasceu na cidade do Porto, em Portugal, no dia 14 de novembro de 1869. Estudou medicina e foi professor da Escola Médico-Cirúrgica do Porto, mas dedicou-se à literatura, sendo um grande contribuinte para a criação do romantismo moderno português. Sua mãe morreu quando ele tinha 6 anos de idade, ficando assim órfão muito cedo. Estudou na Academia Politécnica a partir de 1853, onde se relacionou com um poeta portuense chamado Soares de Guimarães, que ficou seu amigo. Em 1855, ingressou na Escola Médico-Cirúrgica do Porto, mesmo ano em que seus 2 irmãos morreram vítimas de tuberculose. Por essa altura, entrou para um grupo de teatro chamado O Cenáculo e escreveu suas primeiras peças de teatro. Em 1860, ano da morte de Soares, seu amigo, abandonou o cenáculo e estreou na revista A Grinalda, com poesias românticas. Em 1861, concluiu o curso de medicina e, nos 2 anos seguintes, publicou alguns contos de folhetim no Jornal do Porto. Em 1862, descobriu que estava com tuberculose, doença que havia matado seus 2 irmãos, e passou uma temporada na casa de familiares, descobrindo os encantos da vida rural. Em 1865, ingressou na Escola Médico-Cirúrgica, onde se formou como demonstrador. O seu primeiro romance, As Pupilas do Sr. Heitor, foi publicado em 1866, em folhetins no Jornal do Porto, já totalmente escrito antes do início da publicação, e em volume em 1867. Morreu de tuberculose no dia 12 de setembro de 1881, quando tinha 31 anos. Júlio ficou famoso por produzir obras românticas e pré-revistas. Era da terceira geração do romantismo. Sua obra romântica mais famosa foi o livro As Pupilas do Sr. Heitor, um grande sucesso do século XIX, que mais tarde foi adaptado para o cinema e para a televisão. Entre outras obras escritas pelo escritor temos Uma Família Inglesa, de 1868, A Morgadinha dos Canaviais, 1868, e Os Fidalgos da Causa Mourisca, 1871. As Pupilas do Sr. Heitor, um romance de Júlio Diniz, publicado em 1866, traduz a vida rural portuguesa da época e conta a história da volta de um jovem à vila onde nasceu. Uma vez nela, ele se apaixona pela noiva do seu irmão Pedro, o que desencadeia uma série de acontecimentos. As aventuras amorosas do jovem, chamado Daniel, mexem com a vida de 2 órfãs, Clara e sua meia-irmã Margarida, entregues aos cuidados do reitor da aldeia. O protagonista do romance é o jovem Daniel, que tem um irmão mais velho chamado Pedro, forte trabalhador como o pai, que é um viúvo fazendeiro e lavrador. Diferentemente do irmão, Daniel não tinha aptidão aos trabalhos do pai, sendo franzino e fraquinho como a mãe, mas tinha grande capacidade nos estudos. Os irmãos perderam a mãe muito novos, ficando sob o cuidado do pai, o fazendeiro José das Dornas. Além deles, há também 2 meias-irmãs na história, Margarida e Clara, afilhadas do reitor Antônio, um velho padre do vilarejo. Margarida também perdeu a mãe muito nova, tornando-se, assim, sentimental e melancólica, ainda mais pelo fato que sua madrasta dava mais carinho e cuidado a sua meia-irmã propositalmente, que é a filha fruto de um segundo casamento do pai. Depois de ficarem órfãs, as 2 meias-irmãs tornaram-se muito apegadas e melhores amigas, ficando sob os cuidados e ensinamentos do padre, o reitor. Preocupado com o filho caçula, e sabendo que Pedro herdará a fazenda, José das Dornas, sob sugestão do padre, decide fazer com que Daniel comece a estudar, recebendo aulas do mesmo, com o objetivo de que o garoto possa se tornar um padre futuramente. Porém, durante os estudos, o reitor descobre que Daniel estava se aproveitando dos estudos para encontros e namoros com Margarida. Ele então aconselha a José das Dornas a desistir das aulas e enviar o filho para Porto, onde ele possa estudar medicina. Sabendo da notícia, Margarida fica muito triste e dedica-se também aos estudos. O tempo passa, e anos depois, já formado como médico, Daniel volta para a aldeia, com cerca de 21 anos, e Margarida, esperançosa, ainda está apaixonada por ele. O que ocorreu é que durante o tempo em que esteve na cidade grande, Daniel viveu muitas aventuras, já tendo se esquecido de Margarida. Além disso, pouco antes da volta de Daniel, Clara fica noiva do seu irmão Pedro, e é a partir desse momento que o enredo da história começa a ser desenvolvido.
Pedro vai à casa das irmãs para apresentar sua noiva a Daniel, que não reconhece mais Margarida. No entanto, uma situação imprevista acontece. Daniel fica interessado em Clara. Com isso, temos o clímax da obra. As órfãs Clara e Margarida, que são as pupilas do Sr. Reitor, estão apaixonadas pelo mesmo homem, que é Daniel. Como se não bastasse, Clara está noiva de Pedro, seu irmão. E tudo isso ocorre em uma bucólica aldeia portuguesa no século XIX, onde todos já sabiam do ocorrido e criavam boatos da vida dos outros. Em meio à relação entre Clara e Daniel, digamos assim, ela pretende se encontrar com ele para conversar e acabar com essa situação. Sabendo de tudo isso, Pedro vai surpreendê-los. Numa noite, na casa de sua noiva Clara, com uma espingarda em mãos, quase mata o irmão, convicto da traição, ameaçando também matar sua própria noiva. Porém, para proteger os dois, Margarida, prontamente atenta, diz que Daniel estava com ela, sacrificando a sua própria reputação pelo futuro da irmã e se declarando como a verdadeira culpada. Em meio a tudo isso, o conhecimento de Pedro acerca do caráter de Margarida não deixou imaginar que pudesse ser ela quem realizava o encontro com o irmão. Mas apesar de todo o seu amor pela sua noiva Clara, ele ainda confiava muito na sua cunhada. A atitude de Margarida deixou todo o vilarejo agitado, em meio a boatos maldosos, colocando sua reputação em risco. Dessa maneira, ela é idealizada como uma heroína, que se sacrificou ao amor tanto por Daniel quanto pela sua irmã. Após todo o ocorrido, os esforços dos irmãos e do reitor direcionam-se para que Margarida pudesse aceitar o casamento com Daniel, que lembrou de toda a sua infância no vilarejo e apaixonou-se novamente por ela. E então, após muita insistência, ela decide aceitar o pedido e levar uma vida feliz com ele. Dentre algumas características românticas presentes na obra, podem ser citadas a idealização da mulher, como no caso de Margarida, idealizada como heroína, a presença do cenário bucólico e a expressão de sofrimento amoroso. Além disso, há também o retrato da realidade social e do ambiente nacional, a vida rural portuguesa. Como Júlio também é considerado um pré-realista, a valorização de fatos também se faz presente nesta obra, junto a críticas sociais. Na segunda metade do século XIX, quando o livro foi escrito, Portugal despontava para a modernidade. A literatura vivia grandes anos com Camilo Castelo Branco, Eça de Queiroz, Almeida Garrett e Alexandre Herculano, mas nenhum deles tinha até então conseguido retratar fielmente o país rural que existia. Ao contrário dos valores do romantismo, Júlio pendia para o realismo das novelas inglesas. O jovem médico queria um retrato mais fiel e verdadeiro nas suas narrativas, com personagens com dimensões dos pensamentos e uma linguagem simples que transmitisse a veracidade do mundo que começou a observar quando viveu no campo. Os costumes e conversas daquele lugar inspiraram Júlio Diniz a escrever a obra, com o espaço bucólico de uma aldeia onde a convivência rural centrará em um drama amoroso. Os sentimentos de Margarida, Clara, Pedro e Daniel servem para denunciar o moralismo e a hipocrisia vigentes que o padre reitor, muito participativo e responsável pela educação das duas órfãs, condena. Como o próprio Júlio escreveu, seus livros servem para educar, civilizar e doutrinar as massas. O final feliz da obra tem uma visão otimista do futuro de Portugal, o qual o autor acredita estar em construção uma sociedade justa e estável. Os principais traços do autor são as temáticas sociais, o enaltecimento da vida rural, bucolismo, narrativa detalhista, temas do cotidiano, idealização da mulher, caráter moralizador, sentimentalismo, finais felizes, simplicidade, ironia, destaque para a cultura portuguesa e valorização dos ideais da burguesia. A simplicidade de seu estilo e o realismo são as características do autor presentes na obra, além de situações imprevistas e intensidade dramática. Junto a isso, pode-se destacar também o ambiente bucólico, o detalhamento, a idealização do amor e do caráter moralizador dos protagonistas, o sofrimento amoroso, o sentimentalismo dos personagens, frases irônicas, introspecção e críticas às situações. Com base no que foi apresentado, podemos perceber a importância da obra de Júlio Diniz para o período,
principalmente como uma obra que introduz o realismo com traços de críticas sociais e muitos detalhes, e fazendo parte da terceira geração romântica. Além disso, a idealização de Margarida como uma heroína e todo o seu apreço por Daniel e pela irmã fizeram com que, possivelmente, ela fosse a protagonista do romance, contrariando as expectativas de que seria Daniel. Portanto, tudo isso, junto a outros pontos impactantes da obra, ajudam a definir as características da época, além da genialidade da forma como Júlio Diniz escrevia, buscando retratar a realidade de uma vida rural portuguesa no século XIX. Portanto, pode-se identificar a contribuição de Júlio Diniz ao período, deixando claro como que uma obra como esta pode cativar e interessar o leitor, apresentando muitos traços marcantes e muitas vezes quase imperceptíveis.